Olá, turma, bem-vindo, você que acompanha aqui o Aurora de Cinema e sabe que estamos ligados em Renascer. Ontem, dia 29 de janeiro, segunda-feira, a gente teve o 7º capítulo desta obra grandiosa da teledramaturgia brasileira, que é de Benedito Rui Barbosa e Bruno Luperi, com direção de Gustavo Fernandes e mais uma turma que o ajuda, que o apoia nesse trabalho belíssimo, como temos o fotógrafo Walter Carvalho, também na direção, e a Mariana Beth, que é filha dos atores Eliane Giardini e Paulo Beth. Então, ontem a novela teve, assim, um capítulo que foi um verdadeiro apogeu, que foi uma coisa de último capítulo, de capítulo final, de tão qualificado que foi. Eu digo isso porque o João Emanuel Carneiro, esse outro grande escritor, dramaturgo, que é autor de Todas as Flores, de Avenida Brasil, de A Favorita, da Cor do Pecado e de tantas outras telenovelas maravilhosas, como Segundo Sol, o João tem essa mania. Ele é tão bom escritor, ele entende tanto da carpintaria dramatúrgica, que ele tem mania de fazer isso. Ele faz alguns capítulos de excelência ao longo de toda a narrativa, que é tão especial, que é tão cheio de ápice, que dá a impressão que aquilo ali era o último capítulo. Quer dizer, se a novela terminasse ali, já estava boa, de tão bem feito que é, em todos os sentidos, em termos de texto, de mise-en-scène, que é a encenação, como acontece as coisas pra gente ver, de fotografia, de trilha, de música, de interpretação de atores, enfim. O grande capítulo, o capítulo final, é esse capítulo que vem para coroar um trabalho de excelência. E o João Emanuel Carneiro costuma fazer este capítulo final dele ao longo da narrativa, ele faz vários como se fossem últimos capítulos, e ontem Renascer, que já vem sendo ótima desde o início, tá bombando a novela nas redes, a audiência tá lá em cima, ainda bem, porque é uma grande obra, e a gente tem sempre que lembrar que é uma obra que você não paga para ver, ela está acessível de graça para todo o Brasil, todas as noites a partir das 9, na TV Globo. Então ontem o capítulo foi o capítulo da morte de José Inocêncio, todo mundo que viu no sábado viu o tiro que o Zé Inocêncio, vivido pelo Humberto Carrão, tinha levado do coronel, o tiro que ele levou do coronel Bellarmino, vivido com um brilhantismo de sempre que caracteriza a trajetória artística deste ator grandioso que é o Antônio Calone. Então, a gente sabia que o coronel tinha dado um tiro no coronelzinho, que é o Zé Inocêncio, então todo mundo aguardava esta morte dele, até porque os fofoqueiros, entre aspas, de plantão, o pessoal que corre para dar uma notícia, para ver se dá um furo, tinha dito que ele ia morrer, ia ser um morto-vivo. Então o que aconteceu no capítulo de ontem foi de certa forma inesperado, porque a gente pensava que o Zé Inocêncio tinha morrido e no final das contas quem morre é o Bellarmino, e morre lindamente, lindamente assim, de uma forma audiovisual, de uma forma narrativa tão bem criada, tão bem realizada, que é assim como se fosse um último capítulo. Quem não viu, veja. Quem já viu, reveja se quiser, porque você vai descobrir detalhes assim que são impressionantes, Aquela coisa da vassoura de bruxa, a praga que acometeu o cacau no interior do Brasil, na Bahia, nos anos 90, entre os anos 90 e os anos 2000, houve esta praga, por isso que Benedito botou isso na sua história e está colocado de forma brilhante. O coronel Bellarmino pensa que matou o Carrão, o coronelzinho, chega a festejar isso, comemorar e fingindo que estava sofrendo, que estava com pena dele. Aí vem aqueles dois grandes atores, o Adelano e o Evaldo Macarrão, que fazem o Diocleciano e o Jupará, dois atores fenomenais, dá a impressão que eles são aquelas pessoas mesmos ali, trabalhadores da fazenda do coronelzinho, A impressão que a gente tem é essa, ninguém imagina aqueles caras fora dali, de tão espontânea a forma como eles estão fazendo os seus personagens. Então o coronel Bellarmino vai do alto de da sua capacidade de ser sonso, de ser fingido e mascarado, ele vai até lá, a fazenda do coronelzinho, já certo que vai ser dono de tudo, os empregados já seriam empregado dele, seriam empregados dele, e ele vai, e aí a dramaturgia de Bruno Luperi já vai e coloca a questão do machismo ali, ele já pensa em ficar também com a funcionária
do coronelzinho, né? E aí já vai passando a mão nela, ou seja, já é um sinal de patriarcado, né? Uma condenação a isso que os homens têm mania de fazer, né? Passar a mão da gente, pegar, fazer de conta que é sem querer, quando na realidade ele já está querendo mandar e mostrar que ele é o senhor, né? Da mulher. Então eu vou dar detalhes dessa cena por cima para não tirar o impacto de quem precisa ver e tal, mas também só para realçar que qualidade foi. Aquela morte, ele primeiro mata o Firmino, né? Então o que ele faz, colocando aquela vassoura de bruxa em cima dele, a tomada que é feita, né? A câmera mostrando aquilo ali de cima, a vassoura de bruxa que ele tinha guardado e que joga no Coronel Firmino com raiva dele, né? É assim uma coisa impressionante. Eu não vou dizer que é cinema de alto nível, porque não é cinema de alto nível. O Walter Carvalho condena quando as pessoas fazem isso, e tudo que é bom na televisão falam que é de cinema. Não, não é de cinema, é de televisão. É a teledramaturgia brasileira de alto nível que a gente chegou, né, que a TV Globo mostra, que investe pesado nisso para mostrar de forma brilhante como foi ontem um capítulo que terminou e a vontade que dava era de ficar em pé e aplaudir. Sensacional! Aplausos para todos que estavam no capítulo, para Gustavo Fernandes, que é o diretor, para Bruno Luperi, para Benedito Rui Barbosa, para a produção de excelência dessa novela, para todos que vêm contribuindo para o êxito de Renascer. O capítulo de ontem foi estrondoso, assim um capítulo antológico, né? Então espero que o pessoal que vai fazer aquela escolha dos melhores títulos, das melhores cenas para o ano, para indicar as melhores coisas, pensem neste capítulo de ontem, o capítulo 7 de Renascer, um capítulo de excelência total. Meus parabéns, muito comovidos e calorosos para todos que fazem Renascer e para você, público inteligente, que está dizendo sim a esta obra linda de Benedito Rui Barbosa e Bruno Luperi. Aplausos! Até mais, gente. Até o próximo Blitz Renascer do Aurora de Cinema.